4 agora. Bom, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe mais um parceiro, amigo, uma pessoa de longa data, da velha guarda, né? Esse eu posso falar que é da velha guarda, que nós somos da velha guarda, nós estávamos aqui em off contando as histórias nossas aqui, de sala de professores, coisas que a gente não pode contar aqui, tem coisa que vai ficar só entre nós, né? E como dizia meu sogro, ex-auditor, segredo em 3, só matando 2. E eu saio vivo dessa entrevista hoje, com certeza. Bom, hoje eu trouxe aqui um amigão meu, Renato Tavares, um cara que toda vez que alguma faculdade fala assim, se eu estou precisando de um professor que dê aula de seguros, que entenda de contabilidade, seguro, que entenda de auditoria de seguros, você conhece alguém? Fala assim, alguém não, conheço alguém, é Renato Tavares, tá? Esse cara, eu ponho as minhas 2 mãos no fogo e assopro para poder aumentar a chama, que eu sei que eu não vou me queimar, tá? Olha o tamanho da tua responsabilidade, Renato. Segura aí, hein? Me ajuda que eu te ajudo. Então, vamos apresentar um pouco dele? Ele é mestrando em Ciências Contábeis e Controladoria, Deus te abençoe. Graduado em Ciências Contábeis e Administração de Empresas com ênfase em Finanças e especialização em Contabilidade e Controladoria. Tá doido. Já está no mercado segurador há mais de 28 anos, de 20 dos quais com 21 experiência em área contábil, como professor, auditor, consultoria voltada para instituições financeiras, seguradoras e operadoras de saúde. Aí, eu fui lá e busquei o LinkedIn dele. Já falei, gente, que está faltando a foto dele, ele já está sabendo. Depois dessa entrevista aqui, ele vai lá, vai colocar a foto dele. Até porque existem muitos Renatos Tavares, né? Você procura na internet Renato Tavares, bastante, então precisa ter uma foto, tá, Renato? Você é um cara que eu admiro muito, assim, como pessoa, não só pela foto. Quero deixar bem claro que, independente da foto, tá? Ele é dono da Fata Corretora de Seguros, né? A gente fala corretor de seguros aqui, né? Para quem precisar procurar, mas procura o Renato de uma vez que ele já te resolve com tudo isso, tá? Ele pode te dar todo auxílio para isso. Aqui eu fui procurar, né, algumas coisas, eu achei um vídeo dele lá na FIA, né, falando sobre, deve ser sobre seguros, porque afinal um MBA de gestão de negócios, seguros e previdência, né, deve ser alguma coisa voltada para isso, e aqui ele está numa estica que eu vou te contar, esse é o Renato que eu conheço, né, um cara sempre muito bem relacionado, uma pessoa com um carinho, uma atenção com os alunos, com a gente, que é imensa, né? Aí eu achei aqui também, fui pesquisar, fiz um due diligence, né? Porque assim, quando o convidado tá bem, é due diligence, a gente faz uma entrevista. Quando ele tá ruim, a gente faz uma investigação. Então depende muito do ângulo, né? E aqui eu achei, ele falando sobre compreendendo os efeitos financeiros nas atividades seguras, os impactos além da rentabilidade do setor securitário, né? Foi um webinar que ele fez para a FIA. É engraçado, né? O Renato, eu indiquei ele para a FIA, ele faz o webinar, eu não faço webinar na FIA. Tem gente que está melhor que eu no processo. Então, gente, esse aqui é um pouquinho do nosso convidado, e eu acho que a gente precisa fazer o seguinte, vamos chamar ele para falar aqui, que eu acho que agora a coisa funciona melhor, né? Renato, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado por aceitar a nossa chance de fazer um bate-papo contigo, né? Que é tudo uma questão de agendar, de fazer todo o processo. Renato, se apresenta para o pessoal que está assistindo a gente, um pouco de você, porque daqui a pouco vem pergunta, viu? Com certeza, Assi. Eu acho que, primeiro, gostaria de agradecer o convite, Assi, que você sempre me ajudou muito, principalmente aí me ajudando a encontrar novas instituições, né? Como você falou, né? Dou aula na Sampo, aula na FIA, aula na GV, todas essas instituições, eu diria para você que eu tenho muito carinho e tenho muito cuidado ao lecionar, até porque você fez a indicação, né? Então, a sala dos professores foi um lugar maravilhoso, né? Como a gente estava até comentando aqui antes, né? O quanto era importante, né? Você estar sentado na sala dos professores com esse relacionamento, tá?
eu comecei minha carreira, né, na área educacional, né, há mais de 10 anos atrás, depois que eu saí da KPMG e da Ernst Young, né, como auditor. Eu fui basicamente do grupo de instituições financeiras, né, o Financial Service. Então, a minha experiência é tudo voltado aí para a área de instituição financeira, né, algo que é muito pouco, né, a gente vê muito poucos profissionais que têm conhecimento contábil na área de seguros, né, infelizmente a gente passa por isso, mas eu sempre gostei muito da área, né, minha carreira começou, né, quando eu iniciei lá atrás na minha carreira profissional, eu fui trabalhar numa corretora de seguros, como office boy, que era assim que a gente entrava, né, no mercado segurador, e fui seguindo uma carreira, área de sinistro, principalmente, depois fui para a área técnica, área comercial, e aí um belo dia eu resolvi trabalhar com a consultoria e fui aprender de contabilidade, né, tomei um susto, né, o que representava isso daí. Então, essa foi a minha história, e depois virei professor, né, porque gostei tanto, né, de ser professor, que eu casei até com a gerente da Universidade Corporativa da Ernst Young, né, a Roberta, que é a minha esposa, né, então a área educacional foi muito importante para mim. E depois que eu tive o meu conhecimento, né, que eu adquiri bastante, continuo aprendendo, né, a gente nunca para de aprender, sempre é uma situação nova, eu acabei gostando tanto que resolvi ir para a área educacional, né? Então, fui ser professor da graduação, hoje, basicamente, a graduação já um pouco menos, né? Mas eu trabalho muito mais aí com MBA, com pós, né? E com os cursos em company também. Tá? Só para contar um pouquinho aí quem sou eu para vocês. Se eu não estou te ouvindo. Agora sim, agora abri o microfone, né? Eu coloquei aqui para não dar tumulto. É interessante isso, né? Você falando, né? Porque eu até brinquei outro dia que eu virei headhunter de professores, né? Porque todos os coordenadores das faculdades que eu dou aula, quando precisa de algum professor, me procuram, né? Se me ajuda, porque você conhece um monte de gente, não sei o quê, né? E eu, graças a Deus, né? Não posso negar que eu não tenho errado nas minhas indicações. E até aproveitando aqui ao vivo, você está me devendo, não é um almoço só, você está me devendo quase um restaurante, uma parceria no restaurante, tá? A gente precisa conversar sobre isso, ok? A gente tem histórias muito boas, mas nós não vamos contar nossas histórias aqui, que ninguém precisa saber do nosso problema. Agora, aproveitando, Renato, é assim, quando eu fiz questão de convidar você, que como você é um especialista na área, e é você que eu sempre indico, você sabe disso, né? Então, graças a Deus. Fala essas questões, eu falei assim, bicho, é ele, pode tranquilo. Até às vezes, gente, pra vocês terem uma noção, teve uma oportunidade que eu não pude dar o curso de controles internos, eu pedi pro Renato me substituir. Eu falei assim, Renatão, vai para ti, cara, porque eu confio muito em ti pro processo. Ele falou assim, mas cara, vai tranquilo, eu te mando o material, você faz o que você quiser com ele, tá? Fica na boa. Tamanha nossa amizade. Agora deixa eu te perguntar, por que falta tanto profissional, vamos dizer assim, eu estou querendo dizer pessoas que estejam habilitadas, pessoas que realmente possam produzir, né? Porque tem muita gente que estuda, mas não sabe aplicar nada do que estudou, tá? Uhum. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado. Por que falta muitos profissionais de seguros, para contabilidade de seguros? Por quê? Falta de faculdade ou às vezes as pessoas não se interessam por isso? Eu acho assim, é muito difícil você ver hoje nas instituições de ensino, né, as que propõem dar o curso de contabilidade, ela trabalhar temas de poucas empresas no setor. Então, a gente fala muito na contabilidade da indústria financeira, quer dizer, da indústria, mas não fala da indústria financeira. Você vê poucas faculdades lecionando alguma coisa voltado à contabilidade para seguros ou para instituições financeiras. É um mal que existe nas contabilidades, né? E é uma área, assim, que eu diria para você, né? Eu fui criado dentro do Financial Service, eu tenho uma paixão pela área financeira, né? Deus te abençoe. Porque ela tem uma dinâmica diferente, né? Eu gosto muito da dinâmica, né? Eu costumo dizer o seguinte, a área de seguros é algo sensacional, né?
Porque você imagina o seguinte, na indústria você vai vender um sapato, uma bolsa, você determina o valor do preço baseado no custo que você fez para produzir aquele bem. A área de seguros, não. Eu te dou um preço do seguro pelos próximos 12 meses, né? E tudo vai depender de fatores de mercado. Então, é mais ou menos, eu te dou um preço e eu não sei quanto que vai ser o custo do produto, né? Isso envolve muito a experiência atuarial, né? Os atuários que trabalham toda com a parte estatística, né? Quando a gente fala da matemática atuarial, então o pessoal já fala, o número, né? O que será que vai acontecer com esses números, né? É muito estimado, né? Então, mesmo sendo um bom conhecedor da área contábil de seguros, a gente depende muito, né, da figura do atuário, tá? Então, as pessoas começam a confundir isso, né? Na prática, a área de seguros tem muitos profissionais, mas muitos profissionais hoje de atuário. Antes, que eu me lembre, nós tínhamos 2 instituições em São Paulo que tinham o curso, né, de atuarial. Hoje nós já temos muito mais atuários, e o atuário não serve só para a área de seguros, ele serve para diversas áreas, né? Então, acho que o primeiro passo é a falta das instituições se proporem a mostrar, né, o que é essa contabilidade, tá? Se você fizer uma busca na internet hoje, né, quase todos os livros que falam de seguros, né, contabilidade de seguros, eles são muito rasos, né? Não estou falando mal dos autores, não, é longe disso daí, mas ele não consegue evidenciar. Um outro fator, que é o grande problema da evidência, a defasagem, é que a SUSEP muda o plano contábil como a gente muda de roupa, né? Então, todo ano nós temos um plano contábil novo, nós temos regras para estabelecer novas, né? Então, a gente sente muito essa dificuldade, né? Nós tivemos um ano, só para você ter uma ideia, assim, no ano de, se não me engano, se eu não estiver enganado, é o ano de 2007, nós tivemos 3 planos contábeis dentro do mesmo ano. E cada vez que você faz uma alteração dessa, você tem que reprocessar as informações mensais, o que a gente chama do FIP, Formulário de Informações Periódicas, né? Só aí, são mais de 1.500 páginas para tentar preencher esse formulário, para você ter uma ideia, tá? Então, rapaz, aí que eu diria para você, né? Nós temos um regulador muito inseguro, né? Ele tem uma preocupação muito grande, evidente, com solvência. Eu diria para vocês que solvência é a palavra do momento, né? Do Solvência 2 no mercado internacional. Aqui a gente chama de capital mínimo regulado, né? Que é mais ou menos, que eu diria para você, quem é da indústria financeira, é a questão de Basileia. Então, o que acaba acontecendo em tudo isso, né, Nas? As instituições não têm esse profissional, não têm esse professor para lecionar, né? O que pode justamente indicar a falta dessa disciplina, né? A falta de comercialização dela, né? E a falta de entendimento das pessoas, o que representa um seguro, né? Então, eu tenho uma corretora, eu vejo que as pessoas não sabem efetivamente o que ela tem de risco, né? E você tem que ir incentivando ele a melhorar as coberturas, o que de fato é risco. Então, a gente já começa por um processo natural do nosso conhecimento, né? As instituições também não têm esse profissional, evita, eu acho que colocar também, né? Eu acho que hoje, quem leciona que eu me lembre que leciona, acho que só a FIPECAF e a USP, né, via FEC, tem uma disciplina voltada para contabilidade de seguros, né? Eu não me lembro de outra instituição que tenha tido isso, né? Apesar de ter trabalhado na Trevisan como professor, um período de tempo a gente ainda dava essa disciplina lá como uma disciplina optativa, né? Então a gente tinha essa figura da educação, né? O que a gente tem visto bastante são muitos MBAs agora que têm aparecido aí, isso é fantástico, né? A própria Escola Nacional de Seguros, né? Ela tem esse MBA, a FIA tem um MBA, né? E digo assim para vocês, né? Um MBA fantástico, né? Porque não porque eu dou aula lá, né? Na FIA, mas assim, o corpo docente, né? Da FIA, ele tem
eu diria para vocês, tem conhecimento na área de seguros, né? O nosso coordenador, que é o professor Luporini, né? Ele foi diretor do Itaú, né? Da Itaú Seguros por muitos anos, né? E olha que coisa engraçada, assim, como o mundo é pequeno, né? Eu fui dar aula na FIA e eu não sabia que o professor Luporini era o coordenador. E eu uso a dissertação de mestrado dele para falar dos indicadores, como a gente avalia uma seguradora, né? O mundo pequeno, né? E a gente tem uma linha de pensamento muito parecida. Então, é muito legal essa parte educacional, né? Então, acho que assim, é isso, né? Você sabe que quando a SUSEP soltou se não me engano, acho que a resolução dela sobre risco operacional, né? Uhum. Muitas seguradoras procuraram para dar treinamento de risco, né? E foi muito interessante porque, assim, boa parte dos treinamentos que eu dei, eu me identifiquei muito lá com falta de mapeamento de processo. E aí o pessoal, pô, mas você entende de processo de seguro para risco? Não, eu entendo de risco operacional. Você quer falar sobre o risco operacional ou o risco de seguro? Existem duas coisas distintas. Uma coisa é dar o seguro pelo risco do meu cliente, outra coisa é fazer o gerenciamento do risco dentro de casa. Olhando TI, processo, contabilidade, né, jurídico, todo mundo... o pessoal, é verdade, assim, então calma, né? Como que seus processos estão? E não é seguradora pequena, tá? São seguradoras grandes. Porque criam-se muitas coisas, mas não tem aqueles processos mapeados. E na hora, né, da empresa, que eu até fiquei indignado, a SUSEP demorou para se manifestar com relação a isso, né? Porque afinal você dá seguro para cobrir risco do seu cliente. E você não tinha uma regra interna para gerenciamento de risco, né? Você não vê isso mais ou menos assim como, pô, tem alguma coisa, alguém pulou uma etapa do processo, eu primeiro tinha que ter interno para poder oferecer, ou eu estou meio enganado, eu sou louco aqui no que eu estou falando? Não, é exatamente isso, né? O que eu posso falar, até pela minha experiência de auditor, tá? As pessoas, elas cumprem tarefas, né? Então, alguém falou, risco operacional, né? Mas o risco é tão implícito dentro de uma companhia de seguro que ninguém olha para os riscos, na realidade, que as companhias são afetadas, né? Então, toda a implementação aí, isso é um pilar muito forte, né, de solvência, na realidade, né? Então, nós vamos trabalhar com esse conceito aí do risco operacional. E as pessoas não conhecem, infelizmente, o processo e como esse processo se dá na companhia, né? As pessoas, muitas das vezes, né, a pessoa trabalha na companhia, mas ela não entende como a companhia gera o resultado dela. Por que se dá lucro ou se dá prejuízo numa companhia de seguro, né? Então, você tocou na questão do risco operacional, né? Nós vamos ter um efeito devastador no risco operacional das companhias no ano de 2020, né? Porque um dos pilares... Por quê? Não estou entendendo. O que aconteceu em 2020 que está nesse transtorno todo? Nada, né? Mais ou menos nada. Então, vamos pensar o seguinte, todas as apólices de seguro hoje, elas têm a questão de que elas não têm cobertura para a pandemia. Então, se você tem um seguro de vida e você vir a falecer, a companhia ela pode não pagar porque é um chamado risco excluído, né? Mas uma série de companhias assumiu o compromisso público, né, de que eles vão efetuar o pagamento do sinistro, independente da causa-morte, né? Ligado diretamente a isso, isso é um risco não coberto. Se ele é um risco não coberto, portanto, ele vai vai compor a base do risco operacional. Então, porque hoje a SUSEP, ela pede, né, para aqueles sinistros que você pagou indevidamente, ou seja, que não teria cobertura, você deveria, evidentemente, compor a sua base de risco operacional. O sinistro que você paga via judicial, ele compõe a base do risco operacional, né? E às vezes a gente vê, por exemplo, eu aqui na corretora, eu vejo que a recusa de um sinistro, ele não tem pé e não tem cabeça, ele não tem fundamentação, ele não tem a documentação. Isso, evidentemente, que vai chamar muito mais de risco operacional. Chamou risco operacional, vai chamar mais patrimônio. Chamou mais patrimônio, você tem questão de solvência. Então, talvez, eu não sei se as pessoas não ligam todo o processo, né, relacionado a isso. Não. A minha concepção, né, eu entendo que, do ponto de vista social, as companhias deveriam, de fato,
como eu diria, reconhecer o pagamento do sinistro, né? Porque é difícil a gente provar efetivamente, né, judicialmente, de que, será que a pessoa morreu efetivamente de Covid? Será que ela não poderia ter tido uma pneumonia e, ok, sem nenhum problema? Então, é difícil, né? E eu entendo o seguinte, Assi, o objetivo maior do seguro é o quê? Repor o prejuízo, né? Repor, né? O que eu diria para você quando monetariamente as pessoas perdem um recurso, né? Pela perda da vida, ou do pai, da mãe, aquele que é o provedor da casa, tá? Sim. Então eu entendo que as companhias que assumiram esse papel é fantástico, né? Vamos indenizar Sim. E sem nenhum problema, tá? Sim. Mas vai ter efeito no risco operacional. Uhum. Ó, é o tal do apetite a risco. Até que ponto eu estou disposto a correr, né? Exatamente. Você sabe que 2020, né? Eu fui fazer esse ano, fiz isso aqui, ó. Eu fiz um mousepad calendário para 2020. E só tá aqui, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Eu acho que eu perdi, cara. Entendeu? Eu vou querer fazer 2021, tirar isso aqui, porque 2020, praticamente, se a gente pensar bem, né? Uhum. Aquilo tudo que você tinha de planos, né? Foi para o espaço sideral, você tem que refazer. Empresas que sobreviveram, né? Que sobreviveram a isso, estão refazendo seus modelos de negócio, e as que não sobreviveram, cara, e ficou muito evidente como as empresas não tinham gestão, né? Isso é uma coisa que fica muito evidente, né? Que assim, eu participei de alguns eventos assim, participei de um evento de startup outro dia, o cara falou, não, porque uma startup tem que ter caixa para 24 meses. Eu falei assim, então quebraram. Então, se a startup tem que ter caixa por 24 meses, empresas constituídas, empresas com já, às vezes, eu acho que não tinham caixa para 3 meses, né? Imagina Sim. as startups que estão precisando de investimento falar que tem caixa para 24 meses para começar a operação, Fê. São pouquíssimas que tem isso, né? Não funciona assim, né? Eu até estava lá no meio. É que assim, os caras me chamam para os eventos para eu ser o contraponto. Aí eu sou polêmico, os caras não me chamam mais. Não, porque o pessoal, que nem diz a Roberta Volpato, né? Assim, é o tal da Poneilândia, né? O pessoal vive em terra de pônei, né? Exatamente. Cadê a realidade para os processos? É isso que a gente vê, né, Renato, aproveitando essa aqui. E além disso que você falou do mercado segurador, né? As pessoas, elas às vezes elas não têm ideia do que elas estão comprando, tá? Perfeito. Ela compra muito por impulso, e às vezes a própria seguradora, né, que faz aqueles seguros massificados, né? Porque assim, vamos vender o seguro massificado que a pessoa compra, que não precisa analisar. Cara, quantas fraudes a gente não vê num processo desse? Ou eu exagero na minha dose aqui de comentário? Não, assim, não exagera, não, né? Não vou dar o nome da seguradora aqui a gente não fala santo, só conta milagre. Exatamente, até por questões éticas, né? E da rede de varejo também, tá? Então você tem um produto, né, que é o garantia estendida, né? Garantia estendida, você pode contratar ele para eletrodoméstico, eletroeletrônico, você pode contratar para sofá, né? Que é o caso. Casamento tem? Tem garantia estendida para casamento, não? Não, isso não tem. Ele não chegou a esse ponto, não, porque da forma como que tá... Porque na pandemia ia precisar, viu, filho? Porque os caras estavam viajando, aí botou todo mundo dentro de casa, os casamentos estão acabando, viu? Exatamente. Nós somos um dos poucos que podemos fazer. Estamos casados ainda, entendeu? Porque, ó, a pandemia derrubou muito casamento aí, viu? Pô, nem me fala, cara. Assim, a gente vê assim, a quantidade, né, de pessoas, né, que pediram divórcio, né, e agora facilitado ainda é mais rápido, né? Mas você sabe como é uma coisa boa, né? Eu tenho um escritório perto da minha casa, né, justamente por causa das gêmeas, né? E eu achei que ficar em casa, eu ia ter muita briga com a minha esposa, com a Roberta. Pelo contrário, nós estamos muito mais calmos, né? A gente se entende muito bem, assim, o relacionamento. Não estou dizendo que nós não vamos brigar, né? Mas acontece, ajuda bastante, né? Voltando àquele caso, né? Estava explicando. Falei do casamento só para falar, porque eu também estava viajando para caramba, e eu estou em casa há 5 meses, né?
Meu cachorro parou de rosnar para mim, né? Olha que coisa boa. A minha esposa disse que ela nunca cozinhou tanto na vida dela de casado. Acho que ela foi em 5 meses, acho que eu cozinhei mais do que nos 30 anos que nós temos de casado. Porque almoço e janta, né? E os filhos em casa também, home office, cara. Então, assim, eu sei como que é. Eu brinquei com essa questão do casamento só para uma piada, mas eu não tenho como fazer nada porque tá tudo no nome dela. Se eu sair daqui, eu não fico nem na casa. A única coisa que eu tenho meu é a empresa. Então, eu tenho que fazer o seguro normal, que é manter o casamento. Esse é o meu principal seguro. Mas voltando à questão que nós estávamos falando sobre essa questão da pandemia, todo esse processo. E aí, como que ficou? Você estava falando do escritório, como que está? E aí, até voltando àquele caso lá que você explicou do massificado, né? Então, você fazia um seguro de garantia estendida para um determinado sofá, né? E o vendedor, ele descobriu, na realidade, que ele não tinha para entregar o sofá na cor que o cliente queria. Então, ele só tinha o bendito daquela cor azul. E o cliente queria o sofá de cor preto, né? E ele falava para o cliente a seguinte coisa: olha, você compra o sofá na cor azul e daqui a 3 meses, o que você vai fazer? Você quebra o sofá exatamente aqui, ó, né? E você pede depois a restituição para garantia estendida, né? Porque tinha passado a garantia do lojista e ele quebrava o sofá assim, exatamente no lugar. Nós tivemos um aumento de sinistralidade nesse produto que foi assim impressionante, né? E é um seguro massificado, né? Aquele que você compra e nem se você sabe que você está comprando muitas vezes na rede de varejo, tá? Então, esses são chamados os affinities, né? Principalmente. Então, você vai observar que o vendedor ele já é o causador da fraude, né? Só para te dar um exemplo aí de uma situação que você tocou aí, né? E nós temos várias histórias, né? Pessoas que eu diria para você que são da área de seguros e cometeram fraude, né? Tem pessoas que simplesmente falaram que a mulher morreu e a mulher foi vista andando na cidade do interior de São Paulo, né? Para receber o seguro de vida, né? Ainda bem que ele não matou a mulher, né? Mas são histórias, né? O cara que colocou agora recentemente lá no Rio de Janeiro, né? Fogo lá no carro lá para receber do seguro e acabou com a floresta lá no Rio, né? Com a Mata Atlântica. Então a gente também são exemplos de situações, né? E pessoas que vendem o produto cometem esse tipo de fraude, né? Porque eu sei até, aproveitando essa questão de fraude, eu conheço casos de seguro, por exemplo, de residência, que o cara fez o seguro e por sei lá que cargas d'água, que lá quebrou a televisão dele, qualquer coisa assim. Aí ele deu o sumiço na televisão e fez um boletim de ocorrência, né? Que a televisão tinha sumido, que o som tinha sumido, que o computador tinha sumido. E assim, as notas fiscais, nenhuma era o nome dele. E aí eu falei assim, caraca, como assim? Não, que a minha mãe comprou para mim, meu irmão comprou para mim, tudo assim essa história, sabe? Eu falei assim, cara, mas e como pagar a sinistralidade disso, se eu, na hora que eu contratei, eu não avaliei se aqueles bens estavam na casa dele? Então, isso é um risco, né, que toda companhia tem, né? Raramente você faz uma inspeção de risco, né? Só quando o valor é muito significativo, tá? Sim. Então, vamos pensar o seguinte: o cara está fazendo uma contratação de roubo acima de 100 mil reais. Ele vai pagar caro por isso, tá? Eu não estou dizendo que isso é barato, né? E ele contrata isso. A companhia provavelmente vai fazer uma inspeção de risco por causa do volume que ele está contratando. Esse vai ter alguma coisa, né? Geralmente, aqui na corretora, né, costumo dizer o seguinte para o cliente: como é que é a situação sua de documento? Né? Então, ele começa a falar assim para mim: não, metade eu tenho nota, e a outra metade não tem nota. Faz uma relação de bens que você tem, entendeu? Então, a gente começa a se prevenir baseado nisso. Não, faz a relação. Tem uma TV da marca X, de tantas polegadas, ele me encaminha aquela informação que está lá, que não necessariamente a companhia ela me pede aquela relação, mas lá atrás, quando nós fizemos, nós já deixamos documentado. Então, se a companhia começa a questionar muito, não, tá aqui, ó, isso aqui é um e-mail que eu discuti com ele lá atrás. De bens dele, sim.
exato. Porque não é só um risco do cliente isso, assim, é um risco também do corretor, né? Então, como eu sou uma pessoa que trabalha com risco, na minha visão, tudo é risco, né? O cara pode falar, mas você me disse, né? Eu não disse nada disso daí, né? E como é que eu vou provar isso? Como que eu vou documentar isso, né? Então, a gente costuma pedir algumas informações adicionais para o cliente, né? E aí eu tenho uma ferramenta de CRM, essa ferramenta eu vou guardando as informações que ele foi me passando, né? Mesmo não sendo necessidade para apresentar para a companhia, porque uma hora eu vou ser acionado judicialmente por algum problema no cliente, né? E aí eu tenho como me defender. Que esse é o principal ponto, né? Porque na hora de fazer, ninguém se preocupa com os impactos. Depois a gente tem que justificar. Eu falo isso para as pessoas, né? Tenha bem documentado o que você faz, né? E é interessante que a hora que você mais precisa não tem informação. Até para você ter uma noção. Essa semana vamos fazer uma live pelo FECONTESC, né? Da Federação dos Contabilistas, e falando sobre a importância dos controles internos e contábeis na gestão dos negócios. Cara, é impressionante como, às vezes, a contabilidade não participa da implementação dos controles internos, depois, lá no final, você tem que justificar o que o início fez de errado. Exatamente. Eu falei assim, cara, você é o contador da bagaça, filho, você que está assinando. Se começa errado, você assina uma porcaria. Uhum. Tu tá preparado para isso? Aí o povo, né, se dá aquela travada básica, fala assim, não, preciso melhorar. Então falta isso, né, entendimento melhor. Até porque, você tem uma noção, vou até dar um exemplo meu. A minha empresa está no Simples Nacional. Eu faço classificação contábil de tudo que eu pago durante o mês e mando uma planilha para o meu contador, para ele lançar no sistema, para quem eu paguei, de quem eu recebi, sabe? Pô, é uma contabilidade simples, porque os meus pagamentos são sempre praticamente os mesmos, né? E os recebimentos de alguns clientes. Mas ele sabe, quando eu coloco, coloquei assim, pagamento para Renato Tavares. O que é o Renato Tavares? Um consultor, é o seguro, é o corretor. Ele sabe, internet, o que eu estou pagando. Porque senão não tem como fazer isso. E às vezes as empresas não entendem como fazer a relação dos seus bens, né? Porque a hora que precisa, você não tem essa documentação na mão. Isso que você falou é o clássico, né? De se você ser prevenido, né? Sim. Tá? Nada aconteceu. Aí tem gente que você falou de risco, agora me veio a cabeça aqui. Mas nada aconteceu do que havia previsto. Então isso é um risco positivo? Não, isso é oportunidade, pelo amor de Deus. Ninguém faz seguro porque tem risco positivo, cara. Só faz seguro porque tem risco de perder alguma coisa. Exatamente. Tem gente que está entrando nisso, outro dia me perguntou, mas o cara falou que existe risco. Não, cara, assim, ou é risco ou é oportunidade. O risco está lá inerente, certo, Renato? Perfeito. E o cara não perdeu, é uma oportunidade que ele teve, mas se o risco se materializa... Qual o impacto disso? Exatamente. Né? Ele quebra ou não a minha empresa, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, pessoas reclamando, né, de seguro. Mas o seguro não pagou. Mas como que você contratou o seu seguro, filho? Né? Você contratou a valor de novo? Você contratou uma máquina que ela vai estar depreciada em 10 anos, a sua máquina tem 15 anos, né? A seguradora vai pegar valor de novo, vai depreciar em 10 anos, mas você tinha que ter feito uma cláusula, na realidade, para se prevenir disso daí. Você vai receber zero. Então, quer dizer, você não fez a gestão de risco da tua empresa, né? E isso é uma falta, assim, que eu diria para você no mercado de seguros. Quem tem o risco não sabe que tem o risco, portanto, não faz a contratação correta. Quem está vendendo não consegue fazer as perguntas corretas porque não conhece risco. Sim, né? Então... é verdade. Assim, aí você tem um assalto numa agência, tá? Aí, eu tenho seguro. Aí você vai descobrir que não tinha segurança armado. Você abriu o cofre antes da hora, do horário programado. O botão de pânico não funcionou, porque nunca testaram, né? E por onde eles entraram? Pela porta da frente. Você descumpriu todas as suas regras de segurança. A seguradora vai olhar isso aí e não vai pagar o seguro. Muito provavelmente, né? Porque um dos tópicos que você tem, é agravar o risco, né? Você não pode agravar o risco desnecessariamente numa pólice de seguro. Se agravou o risco, você pode ter a perda da cobertura, né? Eu costumo dizer aqui na corretora, né, que eu falo que eu recuso o cliente, né? Então, eu me dou o direito a recusar determinados clientes, né? Porque ele começa a falar assim, não, eu vou fazer o seguro do meu carro, né? Mas quem vai dirigir
meu filho, né? Então ele precisa ser indicado como principal condutor, né? Sim. E ele fala, não, mas me põe como principal condutor, porque o seguro vai ficar mais barato. Eu falei, não, filho, vou te contar uma história bastante simples. Você cai num processo de investigação, né? E seu filho estava usando o carro, além de você ter gasto dinheiro com o seguro, você vai ficar sem o carro. Então não gasta esse dinheiro, que pelo menos você vai conseguir compensar uma parte da perda que você vai ter com o carro. Né? Então, assim, se você vai perder 20 com o teu carro, na realidade você vai o quê? Perder 21, porque você já gastou de seguro, né? Então, vamos minimizar a sua perda aí, né? Vamos deixar a sua perda só em 19, né? Você sabe que até uma vez, uma oportunidade que você falou do risco, teve um aluno que falou assim, professor, eu estava vendo num curso que o cara falou que o risco operacional é calculado pelo impacto versus probabilidade versus ameaça versus vulnerabilidade. Eu falei, beleza. Qual o impacto que você tem? Você consegue mensurar. Qual a probabilidade de acontecer? Pode ser diário, semanal, mensal, sei lá, qual a periodicidade. E ameaça e vulnerabilidade? Ele falou assim, isso eu não tenho. Mas então, eu acho que esse professor não falou para você que quando eu estudei, né, na minha época da escola, a professora falou assim, o número multiplicado por zero dá zero. Então, assim, eu tenho índice 3 para impacto, índice 2 para probabilidade, índice 0 para vulnerabilidade, índice 0 para ameaça. Seu risco operacional é 0, então não se preocupa. Sério? Eu falei, não, filho. Não, você vai fazer impacto e probabilidade. Quem eu sei que faz vulnerabilidade e ameaça é seguradora. Porque quando você faz uma ficha do seu cliente, você já vai entendendo as ameaças e as vulnerabilidades do seu cliente. Né? Sim. E tem as estatísticas da onde ele mora, né? Se já aconteceu algum sinistro na região. Aí você começa a ter esses índices, aí você consegue apurar um número até para poder fazer a pólice. É isso mesmo? Ou eu comi muito orégano ontem na pizza e estou meio doidão hoje de manhã? Exatamente. Eu só vou utilizar 2 termos, que são os termos mais utilizados na área de seguro, tá? Um que a gente chama da frequência, né? Que quantas vezes vão acontecer aquele evento, e isso aí a gente vai ter a questão da probabilidade, né? E a outra é a severidade, né? Ou seja, quanto que vai me custar esse negócio. Então, o impacto. Então, a conta é bastante simples, assim. Frequência versus severidade, né? Então, quanto que eu espero que eu vou ter de sinistro? Frequência. Quanto espero que eu vou ter de sinistro de perda parcial, por exemplo, né? Que eu não vou indenizar a importância segurada na íntegra. X. Quanto que eu vou indenizar de importância segurada na íntegra porque o veículo está sendo roubado, né? Só para você ter uma ideia, eu fiz um trabalho de correlação, a gente analisando, né, o aumento, na realidade, do roubo na cidade de São Paulo, né? Eu diria para você que a correlação entre o preço do seguro e o roubo é 99%. Quanto mais roubo você tem, mais vai ficar caro o preço do seu seguro. Estou falando ferramenta estatística. Sim, e por que a perda parcial ela não tem um efeito tão danoso assim? Porque a severidade dela é pequena, né? E eu não tenho um fator social que leva as pessoas a baterem mais o carro, né? A gente tem uma média de quantidade de pessoas que batem o carro e aquilo está dentro da normalidade. Você não vê um aumento de sinistralidade por isso, um aumento de sinistralidade por roubo. Então, assim, quando você tem uma desigualdade social muito alta, a tendência é que você tenha uma frequência maior de roubo, né? E a severidade do roubo, ela é maior, né? Uma coisa é pagar 5 mil, outra coisa é pagar 100 mil num carro aí médio aí, né? Que hoje qualquer carro médio custa 100 mil. Então, a gente tem esses fatores. É verdade, né? Não, eu sei. Então, assim, as duas estatísticas, frequência e severidade, né? Se eu errar na frequência, evidentemente eu gero prejuízo para a companhia, tá? Então, ou eu posso gerar muito lucro, né?
Então, o mercado, mercado de seguros tem falado, né, que o impacto que nós vamos ter, porque a taxa de juros caiu, né, no primeiro semestre de 2020. Esse impacto está sendo todo compensado, porque nós vamos ter uma redução da sinistralidade, na realidade, na carteira de automóvel, né? Sim, opa! Então, qual é a análise que eu vejo, tá? Eu fiz até uma análise de poucas companhias que já publicaram seu balanço em junho, que elas melhoraram muito o lucro em relação ao ano anterior, ao ano de 2019. Por quê? Porque a sinistralidade dela, o quê? Caiu, né? Uhum. E a taxa de juros também caiu. Um compensou o outro aqui, né? O efeito na área de seguros é o efeito de cauda longa. O que é a cauda longa? Ela vai acontecer lá na frente. Por quê? Hoje eu vou precificar o seguro do carro porque a sinistralidade caiu e eu preciso trazer mais negócio para dentro de casa. Então eu vou abaixar a minha aceitação de risco, né? Ou seja, vou abaixar o preço do seguro e naturalmente, assim, quando nós voltarmos à normalidade, né, nossa vida, nós podemos se locomover, o sinistro ele vai aumentar. Então, nosso efeito na área de seguros é um efeito que vai se dar em 2021, em 2020, tá? Então, assim, pensando aqui com a experiência que eu tenho na área de seguros, tá? Porque a gente tem o efeito gangorra, né? Que eu costumo falar para os meus alunos. A taxa Selic, ela sobe, né? O preço do seguro cai, porque ele faz isso, né? A taxa Selic cai, o preço do seguro ele sobe, porque eu tenho a companhia de seguro, nada mais, nada menos que além de um gestor de risco para o cliente, ela é uma grande instituição financeira. Ela ganha dinheiro aplicando dinheiro no mercado financeiro. Então, quanto mais reservas matemáticas eu tenho, mais provisões eu tenho na área de seguros, mais eu ganho dinheiro. E eu ganho dinheiro no mercado financeiro. Então, o nosso efeito hoje em dia é exatamente esse, né? Nós vamos ter um efeito retardado na área de seguros, né? Então, estou falando em 2021, em 2022. Sim, mas é interessante você falar, porque eu estava aqui na minha cabeça, né? Pô, esse ano nós trocamos o carro da Regina, né? Em fevereiro. Em março veio a pandemia. Pô, eu tô pagando seguro com o carro na garagem, filho. Sabe, assim, lógico, muita gente não tá saindo com o carro, deve ter reduzido bastante os acidentes, né? Acidente. Roubo também, porque as pessoas não estão saindo, né? Então, acredito eu, né? Lógico. Mas, assim, cara, é impressionante. Eu até tava brincando com a Rê, né? Falei assim, pô, nós trocamos o carro esse ano. Ficamos pensando tanto em trocar o carro, não tá? Trocamos o carro. O carro estamos aqui desde fevereiro, e eu, assim, vou no mercado, ou vou buscar a minha nora na casa dela e levo, ou vou fazer alguma coisinha aqui perto. Cara, o carro tem 3 mil quilômetros até agora. Você andou muito ainda, né? Entendeu? Se a gente pensar bem. E eu não viajei, não fiz nada, né? Porque eu tô tudo por aqui, mas assim, vai para lá, tal, vai para cá. E é interessante isso que você está falando, porque assim, é o momento também das seguradoras, obviamente que para a questão de seguro de carro, né? Ela vai ter um caixa maior, mas em compensação para outras, para os lucros cessantes, para um monte de outras operações, deve ter aumentado a sinistralidade. Ou eu estou meio doido aqui no que eu estou falando? Não, por exemplo, a gente tem os riscos financeiros, né? Dentro do risco financeiro, um bastante popular é o risco de seguro aluguel, né? O chamado fiança locatícia, tá? Fiança locatícia, a sinistralidade dele era de 20%, mais ou menos, em média aí do mercado. Ele está em 60%, né? As empresas de capitalização estão perdendo muitas provisões, né? Porque uma das formas que você tem na área de seguros que é a capitalização, as pessoas fazem um título de capitalização para dar em garantia do aluguel. Nós tivemos uma quantidade de resgate para poder pagar sinistro, assim, absurda, né, agora, né, descumprimento de cláusula contratual. Então, nós temos esse efeito. Então, os riscos financeiros, evidentemente, subiram, né? Uma das coisas que eu escutei também no mercado é que deve ter muito mais incêndio acontecendo, porque as brigadistas não estão indo trabalhar, né? Pessoal, assim, se o brigadista não está indo trabalhar, alguma coisa está acontecendo de errado, né? Porque ele está indo sozinho,
né? Então, eu não consigo ver, na realidade, ele não ir, né? Faz parte do ambiente de segurança de uma indústria química. Então, ele precisa estar lá, né? Infelizmente, né, não tem o que falar, ele vai estar lá. Então, eu não consigo ver algumas coisas. Eu não vi nada, na realidade, anormal nessas áreas, né? Principalmente aí as áreas voltadas para os riscos operacionais. Provavelmente a gente vai ter um pouco de efeito aí no residencial, porque você está mais em casa, está mais suscetível a produzir algum tipo de sinistro, né? Então, eu acredito que esse sim, mas assim, não é nada assim, que seja absurdo, né? Uma das coisas que eu sempre falo, né, ramos como o fiança, né, locatício, os riscos financeiros, a companhia não pode olhar o resultado de um ano, né? Eu diria para você que é muito pouco você olhar para esse resultado de um ano. Por quê? Você vai ter anos de austeridade, vai ser lindo e maravilhoso daqueles 4, 5 anos, em um ano você vai ter um default de operação, né? É cíclico isso. Então, eu não posso analisar o resultado da companhia por um ano. Esse ano tem 60% de sinistro, mas e os outros 5 anos que você ganhou dinheiro? O que você fez com esse dinheiro, né? Esse dinheiro provavelmente você remunerou o acionista, você remunerou o dinheiro está retido na lucratividade. Então, olhar para um ano é muito pouco, né? E a gente vê, por exemplo, um movimento que aconteceu no mercado segurador, né? O Itaú vendendo a operação de grandes riscos, vendendo a operação de automóvel. O Banco do Brasil se desfez da operação, vendendo a operação de automóvel de grandes riscos para a Mafre, né? O Santander já tinha feito isso lá atrás, né? Por quê? O banco não convive com resultado de longo prazo. O banco é resultado de 3 meses, né? Então, você pega uma instituição financeira, ela não consegue viver assim, eu diria, com resultado acumulado de 5 anos. Então, para eles, né, um grande sinistro que der naquele ano vai ser um grande prejuízo e ele vai mostrar o resultado negativo naquele ano, né? Para o banco não serve. Então, a gente vê os movimentos acontecendo das instituições financeiras e tem um porquê que está por trás disso, né? É porque ele precisa de resultado de curto prazo, né? Senão ele mostra ineficiência, né? Sim. Então, né? É interessante você falar isso, porque assim, às vezes as pessoas acham que o dinheiro para pagar seguro brota do chão, né? Os cara imprimem lá e falam assim, tô depositando para você, pode ficar tranquilo. Tem todo um processo para essas questões, né? E isso demanda um processo muito bom de gerenciamento, um processo de controle, né? E, obviamente, que a sua contabilidade e o atuarial, eles são muito efetivos e essenciais para esse processo de gestão, né? Porque as informações estão lá. Então, a gente, às vezes, eu falo, os indicadores, cara, as pessoas não entendem o que é fazer indicador, tá? Entender. Não. As pessoas querem fazer controle sem indicador, tá? Cara, desculpa. Não é só criar procedimento, manuaizinhos. Eu preciso ter monitoramento da operação em si, para entender essa questão, né? Aqui é uma coisa, por exemplo, a gente fez um trabalho numa cooperativa médica e a sinistralidade tinha aumentado demais. Mas aí os caras perceberam que a sinistralidade foi falha de processo, não poderia ter feito. Depois que faz, é um abraço, né? E aí depois, cara, você se comprometeu, você vai ter o ônus está na mão. Agora, né? Você cria um ônus e não tem bônus. Exatamente. Você tocou num assunto que nós vamos ter um efeito muito grande agora, que é o que a gente chama IFRS 17, tá? IFRS 17 é uma IFRS voltada para a área de seguros, tá? Que deve ser inclusa também as operadoras de saúde, tá? Então, a partir de 2023, né, que inclusive foi adiado, era 2021, a gente já deveria ter esse procedimento, nós vamos pegar as carteiras, na realidade, de longo prazo. O que é a carteira de longo prazo? Aquela que vence acima de 12 meses. Eles que fizeram essa cooperativa uma série de angariações de forma inadequada, eles vão pegar toda essa carteira, vão estimar num fluxo de caixa e vão ver se ela dá prejuízo ou se ela dá lucro. Então, eu vou agrupar a carteira, né?
quando que ela vence? Então, por exemplo, X clientes meu vão deixar de pagar o seguro em 2022, por exemplo. Dá lucro ou dá prejuízo essa operação num fluxo de caixa daqui até 2022, né? Ou daqui até 2030, 2031? Ele vai trazer isso ao valor presente. Se a operação der prejuízo, ele vai reconhecer imediatamente o prejuízo. Então, nós não vamos mais postergar prejuízo das operadoras de saúde e muito menos das seguradoras. Né? Mamãe querida. Pequenininho o efeito. No meio de logo depois de uma saída de uma pandemia, né? A comunidade europeia já vinha alterando o prazo, né? Já foi feita uma alteração, né? Independente a pandemia, né? Eles já prorrogaram para 2023, então 2023 não tem um efeito muito significativo, né? Você vê, por exemplo, aqui no Brasil, né? Nós discutimos muito a questão da sinistralidade das carteiras individuais de saúde, né? A ANIL, né, e aí eu vou dar um nome porque é um elogio, né, à instituição, ele tem colocado como meta, né, está dentro dos KPIs dele aí, de que ele vai fazer o aumento da apólice de seguros em função, né, o seguro de saúde, né, e o plano de saúde também, ele vai fazer em função, na realidade, do aumento da sinistralidade, ou seja, dentro do aumento da inflação. Mas por que ele colocou essa meta, né? Porque ele tem descoberto, na realidade, que não é um problema, na realidade, de quem usa o serviço de saúde. É um problema da ineficiência dos hospitais, né? A famosa bendita inflação médica, né? Que a gente tanto fala aí, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho as gêmeas, a minha filha teve um problema de saúde, eu tive que fazer a internação dela. A ineficiência do hospital, ele tem um custo no plano de saúde que é uma coisa, assim, absurda, né? Então, uma das coisas que a gente discutiu lá no hospital é o seguinte, né? Vamos dar um soro, né, para ela. E, como pai, né, nós temos um pediatra aqui, graças a Deus, ele é uma pessoa muito esclarecida, ele fala, para que furar a criança se não existe a necessidade? Então, nós começamos a questionar o médico, mas qual o objetivo do soro? Não, para ela se sentir melhor, mas se sentir melhor do quê? Né? Se o problema dela não é que ela está assistindo mal, ela teve um desmaio, uma criança desmaiar, é algo anormal, né? Então a gente começou a questionar, então precisa o soro. Isso teria impactado o custo, na realidade, no meu plano de saúde, né? Então o que a gente vê é a ineficiência do sistema, na realidade de saúde, a bendita inflação médica, né? Que a gente trabalha, né? É igual a dentista, virou para mim e falou assim: não, vamos aumentar 20% o valor da consulta. Mas baseado no quê, filha? O dólar não subiu 20%, né? Então, e eu comecei a questionar várias coisas dela, e ela ficou olhando para minha cara assim, tipo, será, não sei por que eu estou subindo 20%, né? Então, quando a Mil colocou essa meta, né, que ela muito em breve quer fazer o reajuste das mensalidades baseado na inflação e cortando na ineficiência, né, nós vimos os hospitais gritarem, nós vimos os médicos, né, questionarem essas coisas, né? Então, a ANS, que é a instituição que cuida da regulamentação do setor de saúde, ele deveria atuar nesses nichos, né? Evidente que avaliar também aí o plano de saúde, né? Fazer todas as avaliações, mas a gente vê ineficiência em todos os processos. A ineficiência dos hospitais, ele me causa aumento no meu plano de saúde. E sem contar as falhas de controle que tem. Meu filho passou por um hospital aqui em São Paulo para poder com cólica renal, né? Entrou, foi fazer lá o procedimento, o plano autorizou e tudo, sabe? Assim, tava lá no quarto, né? Ó, vai precisar fazer o procedimento. Aí entra em contato com o plano manda autorização, aí foi fazer a tal da litotripsia, fez tudo bonitinho, aí depois medicado, estava no hospital, tudo, recebeu alta, aí passa um tempo, eu recebo um boleto aqui. Um boleto de 7 mil reais, um outro boleto de 8 mil reais. Falei, eita peste, que coisa é essa aqui? Não, porque aí descobriram que a área que autorizou não comunicou internamente, como não recebeu comunicação, mandou boleto.
Aí eu só peguei os boletos, mandei para a nossa corretora, né? Falei assim, ó, nós tivemos esse procedimento, tudo foi autorizado pelo convênio. Às vezes teve coisa que a Regina teve que ligar no convênio para autorizar, tá? Para saber o que estava acontecendo. Aí o convênio ligou no hospital e autorizou. Aí mandou o boleto. Cara, mas assim, e todo o transtorno que você causa, o custo que você causa, e de repente o risco de imagem que você causa no teu processo, as pessoas não entendem essa questão, né? Exatamente. Por falha de processo, por falha operacional, isso, sabe, cara, às vezes até, isso porque a gente tem esclarecimento, a gente tem, mas e quando é uma pessoa que não tem? Não, e você tocou num assunto, Assi, que é muito importante, né? É falta de conhecimento mesmo, né? Eu diria para você, tá? Então, eu até fui ironizado por um gerente comercial que atende a corretora aqui, né? Eu falei, é melhor você parar de falar, né? Eu estava tão transtornado com aquela, é melhor você parar de falar, né? Porque você está causando tanto risco operacional para sua companhia, né? Que não me dá nem vontade de operar com vocês, né? Você não sabe o que você está falando, né? Você tem ideia do que significa a palavra risco, né? E isso é uma grande companhia, né? O gerente comercial, ele não sabia a figura do risco, né? Ele não sabe o risco de imagem que ele causa ao falar e defender aquela hipótese que ele está fazendo. Sim. E assim, é sem pé, sem cabeça, porque é sem um conhecimento de causa, né? Então, não sei se porque a minha formação veio da área de auditoria, né? A figura do risco para nós é assim, é monumental, né? É uma coisa que, assim, para mim tudo é risco, né? Então, você fala aqui, pô, no condomínio, nós pagamos aqui, nós tivemos que pagar uma férias aqui para um funcionário aqui, nós pagamos uma férias como se fosse uma bonificação para ele e tal. Mas onde vocês tiraram isso? E o risco de os outros entrarem com ação judicial, né? Então, o pessoal fica assim, fala, não, mas tudo é risco, risco, risco. Não, tudo é risco, né? É que para toda ação que você tem uma reação a esse cenário, né? Então, a conta vai chegar em algum dia, né? E foi em função daquilo que você fez. Exatamente. Eu sei, é impressionante isso que você está falando, porque assim, a gente vê, às vezes, o despreparo das pessoas, até para tentar justificar, ele tenta justificar o errado, sem saber o que está fazendo, né? O problema é o cara justificar o que está errado, tentar falar que está certo. Aí você vai lá e mostra por quê. Que nem você falou agora o negócio da tua filha. Pô, entrou no hospital, já põe o acesso. Você não sabe se vai precisar fazer alguma coisa? Exatamente. Né? Vamos ter que pôr o acesso se você for tomar medicamento. E se for comprimido? Você vai enfiar ali na minha veia para fazer mais efeito? Cara, então assim, é uma questão muito mais assim de entendimento do que se faz, por que faz. Isso é uma coisa... Bom dizer o seguinte, a coisa quando é boa, passa rápido, cara. Entendeu? Nós já demos aqui praticamente o nosso tempo. Eu queria que você mandasse o teu recado para quem assistiu a gente. Um resumo mais ou menos dessas questões que você nos falou, e de bate pronto, eu já agradeço demais a sua participação, o teu carinho com a gente, né? E suas gêmeas estão com quantos anos? Estão com 8. Rapaz do céu, parece que foi outro dia que você saiu correndo, que as suas gêmeas estavam nascendo, já estão com 8 anos, Jesus, eita lasca. Você falava dos seus meninos, você falou que os seus meninos estão em home office trabalhando. Cara, o mais novo tem 23. O mais velho faz 27 agora, em outubro. Você falava deles com meninos, eu nem tinha as minhas meninas ainda. Sim, exatamente, e assim, e o mais velho, hoje, está fazendo mestrado em física nuclear. Meu Deus do céu. Na USP. Meu Deus. Ele e a namorada, eles começam a conversar aqui, eu acho que eles estão tendo um AVC, porque eles não falam coisa com coisa, cara. E hoje o meu designer digital aqui é meu caçula, que se formou nisso. Né? E ele estava até esses dias atrás trabalhando na Rádio Antena 1, né? Aí agora está mudando os rumo dele aí e tal, então são os meus meninos, né? E as suas meninas estão aí com 8 anos, né? Mas, Renatão, obrigado mais uma vez. Dê o seu recado aqui para quem assistiu a gente, onde te acha, onde te localiza e assim por diante, tá? Enquanto você vai falando aqui, eu vou colocando, tá bom? Tá bom.
primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Assia, é sempre bom estar com você, as conversas sempre são naturais, né, a gente se diverte bastante, né, que a gente não pode falar tudo que a gente fala fora das câmeras, né. Segura aí, pelo amor de Deus. Mas é muito divertido, porque eu acho que essa é a parte legal, né, quando a gente fala da sala dos professores, né. Então, assim, para me localizar, né, meu endereço eletrônico é renato.tavares, @fata, corretora com 2 T's, né, tudo junto, .com.br, né. Então, pode até acessar, ou se quiser aí, me mandar um WhatsApp, eu sempre respondo, né, meu celular é 011 99957 7774, tá? Essa é a forma que vocês podem entrar em contato aí para a gente bater papo, né, para a gente tirar algumas dúvidas aí eventual. Eu diria para vocês... O e-mail tá certo, renato.tavares@fatacorretora.com.br. Tá certinho, é isso mesmo, tá? O celular, deixa eu colocar aqui de novo, vou falar rapidinho, de novo. 011 ok. 9957 9957 77 77 74. Então já vou colocar aqui, né? Porque cada pessoa que ligar para você, eu vou receber um comissionamento. Não, estou brincando, fique à vontade. Com certeza. Eu diria para vocês, né, pessoal, que eu tenho defendido uma seguinte hipótese na área contábil, independente de ser da área de seguros ou da área de gestão financeira, né? Então, a gente precisa conhecer muito bem os nossos processos, né? Uma vez que você conhece bem o processo, você consegue definir a melhor forma, na realidade, de contabilizar, né? É como se eu pedisse, na realidade, por um cego, para ele caminhar na Marginal Pinheiros, né, às 5:30 da tarde. Então, o contador, né, o que eu tenho visto muito, é ele exatamente contabilizando uma série de informações sem conhecimento do processo, né, e o porquê que se contabiliza daquela forma, tá? Então, esse é um fator muito importante, é uma coisa que eu venho defendendo piamente entre os contadores e aquelas pessoas que eu tenho lecionado. Tá? E a grande mudança que nós vamos ter em 2023 é relacionada ao IFRS 17, né? Nós não vamos poder deixar isso para o último minuto, né? Uma vez de que eu vou ter a questão do capital mínimo, né? Ou seja, solvência, ele pode afetar substancialmente o negócio, né? E eu posso simplesmente em 2023, no final do ano, eu ter a instituição, né, com pedido de falência por falta de ter se antecipado a todos esses problemas, né? O que aconteceu na Europa, na realidade, é o quê? É um adiamento por causa disso, né? As instituições precisam se readequar em termos de patrimônio, tá? Então, essa é a dica aí que nós temos aí para vocês, pensando em 2023, tá? Independente de pandemia ou não, nós vamos precisar trabalhar todos esses conceitos. Um abraço e muito obrigado aí pelo convite mais uma vez, Assi. Eu que agradeço. Você segura aí um pouquinho, só vou fazer os finais, a gente finaliza tudo aqui, depois a gente conversa no off e a gente pode falar nossas bobagens de novo. Com certeza. Bom, gente, essa foi mais um Marcos Assi Convida com o Renato Tavares. Falamos aqui sobre seguro, sobre risco, sobre sinistro, sobre seguro massificado. Nós falamos de tanta coisa aqui que eu vou ter que assistir de novo para relembrar, porque foi muito bom. E, gente, é isso. Estamos aqui para proporcionar conhecimento, né? E falar um pouco mais sobre outros assuntos. O portal é para isso. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, ignora. Não precisa pôr o dislike, isso não vale a pena, tá? Deixa eu deixar bem claro. Mas não assiste mais, não tem problema nenhum, não. Mas é um canal que a gente tem poucas pessoas, mas tem pessoas que estão engajadas, estão envolvidas, né? Então é para isso que está aqui. Eu agradeço a todos vocês por estarem com a gente, por estar aí comentando e divulgando o trabalho. E esse trabalho aqui é para todos nós, tá? Gente, foi mais uma vez aí, Renato Tavares, meu grande amigo, tá? E a gente vai se falando por aí. Gente, obrigado. E a gente se encontra aí na próxima semana. Tem coisas boas, sempre chegando, sempre tem coisa boa. Graças a Deus eu tenho amigo bom. Né? E olha que acabar os amigos, eu chamo eles tudo de novo. Vai reciclando, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.